Oi, tudo bem? No último vídeo do canal, eu falei sobre o livro O Último Dia de um Condenado, do Victor Hugo. E nesse vídeo eu falei que seria o último que eu faria da série Victor Hugo, O Homem e Suas Obras, aqui do canal da República da Humanidade. E o último vídeo que eu fiz foi gravado exatamente um ano atrás. E ao longo desse ano, eu descobri outros livros do Victor Hugo, outros romances, né? Que Victor Hugo teria escrito ao longo da sua vida, só que eu julgava que esses livros eram inacessíveis para mim porque estavam ou em um idioma que eu não falava ou não disponíveis para compra no Brasil de uma forma fácil, assim. E muito menos em bibliotecas, porque já eram volumes que não eram mais publicados. E foi nesse período que eu descobri o livro Hans da Islândia. Eu achei na internet um texto em francês e eu li alguns comentários e achei muito interessante. E eu acabei comprando a versão para Kindle e mas ele estava em francês. Então, eu teimoso que eu sou, eu tentei começar a traduzir o livro. Eu traduzi cerca de 4 ou 5 capítulos até que eu ganhei de presente o volume Hans da Islândia, de um amigo muito querido. No vídeo de hoje nós vamos falar de Han da Islândia, de Victor Hugo. O livro Han da Islândia foi publicado em 1820, quando Victor Hugo tinha apenas 18 anos de idade. Aqui nós podemos ver algumas versões publicadas em francês, espanhol e português. Eu não consegui encontrar de imediato uma versão em português para comprar quando eu soube desse livro, então eu, eu baixei a versão em francês no Kindle e, e tentava traduzir os capítulos. Eu consegui traduzir cerca de 4 ou 5 capítulos, mas pouco tempo depois eu ganhei de presente de um amigo o livro físico. Essa é uma versão já bastante antiga. Foi publicado em 1976 pela editora Livraria Civilização Editora. E tanto que dentro do livro você dá para ver escrito que o português é a versão atualizada, ou seja, já não é tão recente assim. A história conta o amor que Ordner Goldenlev tem por Ethel, e só que Ethel e seu pai Schumacher vivem presos numa fortaleza, a fortaleza de Mancon. E 20 anos antes na história, o pai de Ethel, Schumacher, tinha sido acusado de alta traição. Ele foi acusado pelo próprio pai de Ordner, que é o amante da Ethel. E essa traição, claro, não aconteceu de verdade, mas o pai de Ordner, ele só queria alcançar um alto cargo na corte dinamarquesa. Por isso ele acusou o Schumacher de traição. Por isso eles vivem presos nessa fortaleza. Mas eles têm acesso a um jardim que eles passam bastante tempo conversando. E numa ocasião, Ordner chega para conversar com Ethel e Schumacher. Mas Ethel não sabe que o Ordner é filho do Goldenlev, o, o homem que foi quem acusou o pai dela de traição. E eles vivem esse amor proibido, mesmo sabendo que Gandalf, que o Ordner, já tinha sido prometido por uma outra mulher em casamento. Então, o Ordner sabe que para poder tirar Ethel e Schumacher lá da fortaleza, eles vão precisar encontrar um maço de papéis que está sob a guarda de um homem chamado Han da Islândia. E para isso ele vai atrás desse homem, Han da Islândia, para poder salvar, para poder tirar a Ethel e Schumacher dessa fortaleza. Esses papéis podem provar que ele é inocente, que o Schumacher é inocente, que não cometeu aquela traição. Mas tem um problema. O Han da Islândia, ele é um homem terrível, ele é um homem todo deformado, um homem carrancudo, animalesco, e ele é muito sanguinário. Ele vive acompanhado do seu urso branco, e ele por onde ele passa, ele causa mortes e violência, tentando vingar a morte do seu filho, Gil Stad. Então a história vai contar um pouco sobre como Ordner chega até
o Han da Islândia para recuperar esses papéis que provam a inocência do pai dela, do pai de Ethel. E é interessante ver como o Victor Hugo conta sobre como ele descreve os lugares, como ele relata o dia a dia das pessoas por onde o Ordener passava. É bem interessante conhecer saber que existe uma história de Victor Hugo que não se passa somente na França, como é o caso de Os Miseráveis, Corcunda de Notre Dame, entre outras. Além disso, uma outra história acontece paralelamente, que é a história dos mineradores, dos homens que trabalhavam nas minas. Eles tentam alcançar melhores condições de trabalho, para isso eles criam uma revolução contra os governantes da época e contra aquele monte de taxas e impostos que eles cobravam sobre os serviços deles, que era essas taxas eram absurdas. Esse livro, ele traz alguns temas que estariam presentes nas obras futuras de Victor Hugo. Esse é o segundo livro, o segundo romance que Victor Hugo escreveu, e alguns temas presentes nessa obra, como pena de morte, como a denúncia das classes pobres, as classes mais baixas, e divergências políticas, e claro, sempre um bom drama. Essas características vão estar presentes em outras obras do Victor Hugo, como a gente também já sabe. Mas essa história foi inspirada em partes pela própria vida do Victor Hugo. Quando Victor Hugo tinha 18 anos, em 1820, ele era apaixonado por Adèle Fouché. E eles se comunicavam por cartas, só que isso era segredo. Mas a mãe do Victor Hugo, ela descobriu essas cartas e proibiu que eles se comunicassem. Então, isso fez com que o casamento deles, de Hugo com Adèle, se demorasse para acontecer. Mas em 1821, a mãe do Victor Hugo faleceu. E isso permitiu que ele reencontrasse Adèle. E essa questão deles terem vivido afastados, e também mais pra frente, Victor Hugo passou por questões financeiras, por uma situação financeira difícil. Isso tudo fez com que Victor Hugo se inspirasse para escrever essa história, Han da Islândia. Agora eu vou falar um pouco sobre a minha opinião sobre o livro. Esse não é o melhor livro do Victor Hugo que eu já li. Eu acho que talvez pela tradução ter sido um pouco rebuscada demais, ou talvez por Victor Hugo ainda ser bastante novo e não ter muita experiência com isso, mas eu não consegui encontrar muitas características que eu vi nas principais obras do Victor Hugo, eu não consegui achar nesse livro. O próprio Victor Hugo mesmo, ele diz no prefácio do livro, só que numa versão de 10 anos mais tarde. Ele diz o seguinte: Han da Islândia é um livro escrito por um homem jovem, muito jovem mesmo. Nota-se ao lê-lo que a criança de 18 anos que escrevia Han da Islândia, num acesso de febre em 1821, não tinha ainda nenhuma experiência das coisas, nenhuma experiência dos homens, nenhuma experiência das ideias, e que ele procurava adivinhar tudo isso. É porque, na nossa opinião, este livro, obra antes de mais incipiente, representa com certa fidelidade a idade que a produziu, que a tornamos a dar a lume em 1833, tal como foi em 1821. Bom, de qualquer forma, essa é uma obra bastante interessante para conhecer um pouco do desenvolvimento do escritor Victor Hugo, de como ele começou a sua carreira na literatura para poder se tornar um grande escritor da literatura universal. Mais pra frente, esse livro teria sido adaptado para uma versão de videogame. Bom, esse foi mais um vídeo sobre os livros do Victor Hugo. Eu vou fazer ainda mais um vídeo para completar essa série dos romances do Victor Hugo. Aqui, como vocês podem ver, estão meus livros do Victor Hugo. Tem Os Miseráveis, O Homem que Riu, Corcunda de Notre Dame. Aqui eu tenho algumas poesias, os livros menores dele. E aqui no meio tem um que eu não vou falar o nome ainda, mas que vai ser que vai ser o assunto do próximo vídeo. Então não perca. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história e fiquem em casa. Tchau, tchau.